Boa noite, meus irmãos. Muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração ao nosso Deus. Hoje de manhã já estivemos juntos estudando o Salmo de número 27 e agora à noite seguimos estudando o texto de Levítico. E enquanto preparava esta mensagem para a noite de hoje, que será lá no capítulo 6 de Levítico, versículos de 19 até o 23, eu me lembrei da história dos filhos de Eli. E talvez alguns dos irmãos também vão se lembrar da história dos filhos de Eli. Essa história está lá no livro de Samuel, mais especificamente no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir ali os pontos que eu quero ressaltar, versículos 12, 16, 17 e 22. Lá conta para nós que os filhos do sacerdote Eli eram homens ímpios, isto é, eles eram homens que não se importavam com o Senhor. Lá fala também que eles não respeitavam o povo. E se você for ver, as pessoas iam levar o sacrifício e eles desrespeitavam as pessoas, eles pegavam a carne antes de ser permitido que se pegasse a carne, eles eram homens que estavam desprezando a oferta que era dada ao Senhor, assim como também eles eram homens que desprezavam totalmente os princípios éticos e morais. Eles eram rapazes namoradores, eles namoravam as moças que serviam na tenda. Eles eram do tipo assim, bem malandros mesmo. Mas o que realmente acontecia com esses rapazes é que eles se achavam melhores do que os outros. Para eles é como se todas as regras estabelecidas aqui no Monte Sinai, que está registrado para nós no livro de Levítico, para eles não tinha nada a ver. Essas regras eram para o povo, não para eles. E aí então eles viviam do jeito que eles queriam, de tal forma que foram realmente rejeitados pelo Senhor. Quando a gente chega no capítulo 6, versos 19 a 23 de Levítico, a gente vai descobrir exatamente que a atitude daqueles rapazes era condenada pelo Senhor, e era condenada pelo Senhor por um motivo muito simples. A lei que foi dada, a lei é para todos, ou era para todos. Tanto o povo quanto os sacerdotes, todos estavam debaixo da mesma lei. E quando a gente lê o texto, a gente consegue entender isso melhor. Vamos ao texto. O texto diz, Levítico 6, a partir do verso de número 19, o Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão ou um de seus filhos for ungido, esta é a oferta que deverá oferecer ao Senhor: a 10ª parte de um efa da melhor farinha, como na oferta de cereais contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Ela será feita com azeite numa assadeira. Tu a levarás bem misturada e apresentarás a oferta de cereais em pedaços cozidos, como aroma agradável ao Senhor. Entre os filhos de Arão, o sacerdote que for ungido em seu lugar também a oferecerá. Como estatuto perpétuo, ela será totalmente queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O que a gente descobre nos capítulos anteriores é que o Senhor vem então passando as regras de todos os sacrifícios que o povo tinha que oferecer ao Senhor. Mas quando a gente chega aqui, versos 19 até o 23, a gente descobre que não era somente o povo que tinha que entregar os seus sacrifícios, e em alguns desses sacrifícios do povo, parte ficava com o sacerdote, parte daquilo que era oferecido ficava com o sacerdote como sinal de que Deus havia aceitado aquela oferta do povo. Agora, o que está sendo dito é que o sacerdote tinha que pegar daquilo que era seu e oferecer ao Senhor também a sua oferta. Por quê? Porque o sacerdote não é melhor do que ninguém. O sacerdote não está acima de ninguém, e a lei dada pelo Senhor é uma lei para todos. Antes do desenho das crianças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, que as verdades contidas nesse texto
que foram vividos há milhares de anos atrás possam ter princípios válidos para nós nos dias atuais. Fala ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês hoje vão desenhar o seguinte, vocês vão desenhar um homem, representando o sacerdote. Pode pintar a roupa dele de azul, eu vou já pedi, na verdade, para os papais mostrarem para vocês o desenho, né, a imagem de um sacerdote. Então vocês desenhem um homem representando um sacerdote. E do lado desse homem vocês vão desenhar também um altar com uma fumacinha saindo sentido o céu. Qual é a ideia do nosso desenho hoje? É que esse sacerdote, esse hominho que vocês estão ali vão desenhar, ele vai estar entregando ou oferecendo a sua oferta a Deus. Então, o tabernáculo vocês já sabem desenhar. Desenha aí um homem vestido como se fosse um sacerdote do lado do altar, indicando que ele estava ali oferecendo a sua oferta. Por que ele estava ali oferecendo? Porque hoje a nossa ideia é que ele não é melhor que ninguém. A lei estabelecida por Deus é uma lei para todos. E mais do que isso, você vai também colocar aí no seu desenho, no alto da folha, você vai colocar um sol indicando o amanhecer. E lá do outro lado da folha, você vai colocar o entardecer. Vamos colocar um pedaço de uma lua ali, ou uma lua indicando que de manhã e à tarde ele tinha que oferecer o sacrifício. Então, repetindo o desenho, um homem representando o sacerdote, pode desenhá-lo como vocês já viram aí, que o papai e a mamãe mostrou. Desenha a arca, o altar, melhor dizendo, eu parei aqui, é o altar, onde era oferecido o sacrifício, com a fumacinha e o fogo saindo, e de um lado o sol indicando a manhã, e uma lua meio que no começo da noite indicando o final do dia, tá bom? Então esse é o desenho das crianças. E enquanto elas desenham, e com esta verdade em mente, nós vamos já olhar para o texto e perceber como é que esse sacerdote ou sumo sacerdote e os sacerdotes tinham que oferecer a sua oferta a Deus. A oferta do sacerdote, ela deveria ser contínua. A gente já descobre isso no texto, olhando para os versos 19 a 20. O texto diz que o sacerdote recebeu essa mensagem do Senhor por meio de Moisés. O texto começa, disse o Senhor a Moisés, que é muito comum no livro. Você pode observar que várias vezes isso se repete. O Senhor fala a Moisés, para Moisés falar para o seu irmão Arão e também aos demais sacerdotes que serviam ali. Quando a gente chega no Novo Testamento, o livro de Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala por meio de Jesus. O autor aos Hebreus mostra que lá atrás realmente o Senhor falou por Moisés, mas hoje nos fala por Jesus, por sua palavra. Oferecerás a 10ª parte de um efa de farinha. Eles tinham que oferecer esse cereal a Deus. A ideia do efa talvez aí em torno de 20 litros, né? Uma medida para secos, de 20 litros mais ou menos. Então talvez aí umas 5 xícaras de cereal que era oferecido ao Senhor. E aí o texto diz que essa oferta de cereais, ela deveria ser contínua. Uma parte pela manhã e a outra parte à tarde. A oferta que o sacerdote tinha que oferecer tinha que ser uma oferta contínua, assim como o povo tinha que fazer. Lembra, a lei é para todos. E a ideia do sacerdote oferecer diariamente, continuamente, de manhã e à tarde, indicava que ele também estava se oferecendo e oferecendo do que possuía ao Senhor como forma de adoração. Ele não era só alguém que estava ali para conduzir os outros à adoração, no oferecimento das suas ofertas, mas ele estava ali também como um adorador. E observe que esse texto, o foco dele é tratar com a liderança. Os líderes precisavam entender, no caso os sacerdotes, que a função deles não era só conduzir o povo na adoração, mas eles eram adoradores. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente descobre Pedro dizendo que hoje todos nós somos sacerdotes.
1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Hoje, nós não temos um sacerdote humano que nos conduza à adoração. É claro, nós temos os guias espirituais, no sentido dos pastores, os nossos, vamos chamar de líderes espirituais, mas a ideia é que hoje todos nós somos sacerdotes e todos nós temos que nos oferecer e oferecer aquilo que temos ao Senhor como forma de adoração. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote oferecia lá, usando o cereal, ele fazia os seus pães e oferecia ao Senhor. Hoje nós todos somos sacerdotes e temos que nos oferecer como sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o pão da vida. E hoje não há, assim como não havia naquela época, alguém que possa dizer: eu estou numa posição que eu não preciso fazer isso. Não há ninguém que, mesmo ocupando posição de liderança, possa dizer: isso não é para mim. O Senhor falou a Moisés para que falasse ao sumo sacerdote Arão e a seus filhos que eram sacerdotes: vocês precisam oferecer sacrifícios, ofertas diárias ao Senhor, manhã e tarde. A ideia é a adoração contínua e mais do que isso. Essa oferta que vocês vão oferecer, diz o verso 21, precisa ter aroma suave. Olha aí o versículo 21, lá no finalzinho: como aroma agradável ao Senhor. A gente já aprendeu, já percebeu que o livro de Levítico é um livro que repete muitas coisas. O sacerdote já não sabia que as ofertas tinham que ter aroma suave ao Senhor? Eles já ofereciam as ofertas do povo. Imagina o tanto de gente que passava lá por dia oferecendo oferta, e eles já tinham isso na cabeça. Porém, o Senhor repete. Por quê? Porque Ele sabe o quanto é fácil saber de uma coisa, mas perder o sentido daquilo que se sabe. E observe no texto, veja aí no texto, que ele deveria usar azeite, amassar bem e fazer todo esse procedimento usando azeite, para que tivesse esse aroma suave. E a ideia do azeite é a ideia que ajudava tanto a dar liga, mas também indicava nesse trabalho de amassar, misturar tudo, dava a ideia da dedicação. Todo esse trabalho que o sacerdote já fazia diariamente, porque o povo trazia diariamente, não poderia se tornar apenas um ritual. É por isso que há de novo a ênfase: olha, tem que ser com aroma suave. E para ser com aroma suave não é só oferecer, mas é oferecer de maneira que você faça isso realmente de coração. O profeta Isaías chama a atenção do povo, porque o povo estava servindo ao Senhor, ou se aproximando do Senhor, honrando ao Senhor com os lábios e com a boca, mas o coração deles estava longe do Senhor. Isaías capítulo 29, versículo 13. A ideia é, eles estavam fazendo, mas se tornou tão ritual que perdeu o sentido. E o que o Senhor enfatiza de novo para o sacerdote, fala para ele o que ele já conhecia, é para que de fato eles não se esquecessem que o trabalho deles, a oferta deles, deveria ter esse aroma suave. Isto é, não seja só um ritual. Não façam só mecanicamente. Tem que fazer exteriormente, mas com todo o significado interior, com uma entrega de coração, de vida total ao Senhor. Assim como os sacerdotes tinham que devolver a sua oferta diariamente, continuamente, de manhã e à tarde, e esta oferta deveria ter aroma suave, isto é, não poderia ser só um ritual, mas deveria ser algo que saísse do coração deles, uma entrega verdadeira. Nós também, como sacerdotes, precisamos fazer o nosso trabalho para o Senhor,
não de maneira ritual. Ah, aprendemos a fazer, então fazemos. Não, precisa sair do nosso coração. E como lá em Levítico a conversa era com os líderes, com os sacerdotes, esta aplicação vai direto para mim. Eu sou pastor, assim como outros colegas são pastores. A nossa função como pastores envolve pregação, entre outras coisas. E um cuidado que nós precisamos ter é de não tornarmos esse trabalho pastoral, esse ministério pastoral, como algo ritual. Prega de manhã, prega à noite, abre a Bíblia, acha o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, faz uma oração para começar, faz uma oração para terminar, pede para as crianças fazer um desenho e vira um ritual. Nós, pastores, precisamos nos entregarmos a Deus como oferta, como sacrifício espiritual, por meio de Jesus Cristo, mas fazer isso de coração. A mensagem que eu ministro tem que ter falado primeiro ao meu coração. Eu não posso e não devo prepará-la simplesmente ou de forma apenas mecânica. A Bíblia não pode ser para mim apenas um instrumento de trabalho para achar mensagens para transmitir para vocês. A Bíblia precisa ser o meu alimento diário. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar constantemente. Eu preciso ter Bíblia em casa, ler a Bíblia em casa, ter o meu tempo de devocional, o meu tempo de busca pelo Senhor. E não aquele tempo de devocional, puxa, eu preciso fazer uma devocionalzinha para ver se eu acho alguma coisa para pregar. Pregar lá no ministério com os PMs de Cristo. Ah, não, eu preciso só achar uma palavrinha para falar no pequeno grupo. E depois, se não der tempo de eu ler, não tem problema. O importante é eu pregar. Nós, pastores, nós líderes, precisamos tomar cuidado para que a gente não entre também no ritualismo, em algo mecânico. Porque foi este o alerta que o Senhor deu para os sacerdotes e este é o alerta que vem para nós. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho que oferecer a minha vida ao Senhor. Assim como todos têm sido incentivados a oferecer, eu também tenho que entregar a minha vida ao Senhor. E essa entrega tem que ter esse aroma suave para ser aceito pelo Senhor. E passa, claro, por nós pastores aceitarmos a Cristo como nosso Salvador. Não é nova a história, e nem é apenas uma história de pastores já formados, ou mesmo já no seminário, que aceitaram a Cristo como seu Salvador, porque ainda não o tinham feito. Então, se você é pastor e está ouvindo essa mensagem, você também precisa, se ainda não o fez, aceitar Jesus como seu Salvador. Eu preciso parar como pastor e pensar, eu tenho a Jesus, eu tenho a certeza de que vou realmente para o céu. Nosso professor já falecido, diretor do nosso seminário por um tempo lá em Atibaia, a Palavra da Vida, professor Carlos Oswaldo, sempre compartilhava com a gente que a sua conversão se deu no 3º ano em que ele estava cursando ali no seminário. Até então, ele não tinha entendido o Evangelho. Ele não entendia o Evangelho que ele pregava. E aí então ele foi tocado pelo Santo Espírito de Deus de tal forma que ele entendeu. Nós, pastores, para nos oferecermos a Deus com aroma suave, ou como aroma suave, por meio de Jesus Cristo, precisamos primeiramente receber Jesus como nosso Salvador. Então, líderes, pastores, batizados, há não sei quantos anos já, ordenados, repensemos se realmente temos a Cristo como Salvador. E se temos, nos ofereçamos a Ele como oferta de aroma suave, uma entrega total de coração. Porque é isso que o Senhor falou para os sacerdotes. Oferta contínua, de manhã e à tarde. Uma oferta com aroma agradável. E mais que isso, uma oferta que deveria ser queimada totalmente para o Senhor ou ao Senhor. Versículos 22 e 23, e assim a gente termina. Observe que ele diz aí no versículo 22 que esta oferta deveria ser totalmente queimada ao Senhor. E isso, ele deixa muito claro isso. No versículo 23 ele repete de novo. Toda a oferta de cereais dos sacerdotes será totalmente queimada
não poderá ser comida. Lembra, algumas outras ofertas, uma parte ficava para o sacerdote, ele poderia comer, juntamente até em alguns casos com a família toda, ele poderia usufruir. Mas essa aqui deveria ser entregue totalmente ao Senhor, como estatuto perpétuo. Isto é, quem substituir vocês, na linhagem de vocês que se tornarem sacerdotes, vão ter que fazer a mesma coisa. A oferta de cereal tem que ser entregue totalmente. Olha só que legal. Uma oferta diária, contínua, todo dia. Uma oferta com aroma agradável. Isto é, uma entrega mesmo sincera, não só ritualista, mas algo consciente, uma entrega total. E por final, como eu já falei, uma entrega completa, total, tudo queimado ao Senhor, tudo oferecido, nada ficando para Ele. Aí a aplicação qual é? Como sacerdotes hoje que somos, todos nós somos sacerdotes e o foco, em alguns pontos a gente está focando mais a liderança, nós precisamos nos entregar por completo ao Senhor. Nada é nosso, o meu talento todo é do Senhor, a minha vida toda é do Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor, é dele, do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que nele existe. E eu, como servo do Senhor, preciso ter essa consciência de que tudo pertence ao Senhor e o meu serviço a Ele não pode ser um serviço descuidado, mas tem que ser um serviço feito com zelo, com todo cuidado, com todo prazer, sendo bem feito, não para benefício próprio, mas para que Deus seja glorificado e vidas alcançadas. Eu preciso me entregar totalmente ao Senhor com um espírito fervoroso. E isso que eu estou falando está registrado em Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Toda a minha vida precisa ser entregue ao Senhor. Eu me lembro aqui de uma história, e esses flashes vão passando, talvez eu nem vou lembrar dela completa, mas após um apelo de um pregador, em que ele dizia que Deus queria pessoas se dedicando a Ele totalmente. E aí vem uma pessoa numa cadeira de rodas e a pessoa disse: pastor, o Senhor, o Deus aceita um homem pela metade. E o que ele estava dizendo é: eu não posso andar, eu tenho movimento só da cintura para cima. O Senhor aceita alguém assim? E aí o pregador disse para ele: olha, o que Deus aceita sim, Deus aceita um homem pela metade por inteiro. O que Deus não aceita é um homem inteiro pela metade. Então a ideia de que eu e você precisamos nos entregar por completo ao Senhor. Toda a oferta precisa ser queimada. Quando? De manhã e à tarde, o dia todo, todo dia. E tem que ser feito com aroma suave. A minha entrega não pode ser só um ritual. Ao pregar, eu não posso só estar cumprindo aquilo que diz o pastor que tem que ser feito. O pastor tem que fazer isso. Então eu vou lá, eu vou pregar. Pregar de qualquer jeito, sem ter experimentado aquilo que está pregando. Usar a Bíblia só como uma ferramenta de trabalho e não como algo que realmente é o seu alimento diário. O que a gente vê nesse capítulo, meus irmãos, minhas irmãs, é um chamado do Senhor à liderança, a todos aqueles que são sacerdotes. É claro, essa mensagem é para todo mundo, mas com um foco, com aplicações mais específicas para nós que estamos na posição de liderança e que facilmente caímos na rotina. Nossa oferta precisa ser contínua, nossa oferta precisa ser agradável, nossa oferta precisa ser total. É isso que nós precisamos fazer. E quem é o nosso modelo para seguirmos? O modelo para seguirmos é Cristo. E não precisa nem detalhar muito, para a gente saber que o Senhor sempre serviu a Deus. Quando Ele esteve aqui, e nós lemos a história de Jesus, sabemos que em nenhum momento Ele fez algo para si mesmo, mas sempre procurando glorificar a Deus e abençoar a vida das pessoas e salvar a vida das pessoas. Sabemos que tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, foi aceito por Deus como aroma suave. Assim como sabemos que a entrega dele foi completa. Ele não fez nada para si mesmo. Ele fez tudo para que o Senhor fosse glorificado. E é a Ele que nós devemos seguir. Como diz Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé.
Precisamos servir a Ele, nos dedicarmos a Ele por completo. E é claro, como falamos no meio da mensagem sobre a salvação, que pastores também precisam avaliar se já aceitaram a Jesus, vem também o convite para todos avaliarem se já têm a Jesus como Senhor de suas vidas, como Salvador de suas vidas. Se não tem, você precisa ter, porque só tendo a Jesus como Salvador é que você poderá se oferecer a Deus como sacrifício espiritual. E aí então, por causa de Jesus Cristo, ser aceito por Deus com aroma suave e ser aceito por completo ao Senhor. A nossa oração é que todos nós, ao lermos esse texto e ao ouvirmos algumas considerações a respeito dele, possamos considerar a nossa situação diante de Deus, a nossa entrega a Deus. Ela precisa ser contínua, precisa ser agradável a Deus, precisa ser total. Nós oramos para que você viva isso. Afinal de contas, a lei é para todos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ao terminarmos esse tempo, somos agradecidos ao Senhor pela ministração às nossas vidas. Muito obrigado por estes princípios tão preciosos deixados. Mas te agradecemos também porque hoje nós temos a Jesus, temos o Espírito Santo que está em nós, que nos orienta e nos dá todas as condições, se assim o quisermos, para nos entregarmos por completo ao Senhor, como aprendemos nesta noite. Que o Teu Santo Espírito encontre em nós um coração disposto a viver o que aprendemos por meio da Tua Palavra. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua semana e agora, após essa transmissão, você pode mandar para o grupo do WhatsApp da igreja, as crianças mandando os seus desenhos, a família pode mandar uma foto, pode mandar um texto bíblico, um cântico. Vamos ter o nosso tempo de comunhão após esse tempo de transmissão. Que o Senhor Deus abençoe a cada um e fiquem todos na paz do Senhor.